Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos 25 e 26. Assim está escrito: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o que é um cristão. Como podemos identificá-lo na palavra de Deus em vários aspectos. Aqui retrata-se quando Saulo tinha convertido-se a Cristo, diante daquele encontro, que ele ia com uma intenção, um propósito para Damasco. Jesus se apresentou a ele no meio do caminho e o salvou. E transformado, liberto, recebeu a direção do Senhor Jesus. E agora os irmãos da cidade começaram a ficar preocupados, pensando que ele estava usando de um artifício para se infiltrar no meio dos cristãos, parecendo ser um, mas na verdade com outro propósito no coração. Mas Barnabé tinha discernimento de Deus e entendeu que realmente Saulo tinha se convertido a Cristo. E ele conseguiu enxergar o que outros não enxergaram. Ele conseguiu enxergar transformação na vida de Saulo. E como ele era aquela pessoa amigável e disposta a estender a mão, ele foi até Tarso em busca de Saulo e o trouxe para Antioquia. E Saulo veio juntamente com Barnabé para Antioquia. Não se lhe opôs. Não disse a Barnabé que ele tinha tantos conhecimentos, que ele foi criado aos pés de Gamaliel e que ele sabia tudo a respeito da lei. Não. No momento da conversão, Saulo foi realmente transformado pelo Senhor Jesus. Ele não queria saber de mais nada a não ser Cristo. Foi isto que tomou impacto na vida de Saulo, que se transformou em um Paulo, e desde a sua conversão até a sua morte, ele não se aquietou, ele não sossegou, mas em qualquer lugar onde ele chegasse, ele estaria anunciando o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós encontramos quando Barnabé toma conhecimento de que ele lá está na cidade de Tarso e vai buscá-lo e traz ele para Antioquia. E ali certamente Barnabé foi o tutor de Saulo ali naquelas igrejas, quem estendeu a mão da confiança. Sempre tem alguém que estende a mão da confiança. As pessoas vão chegando à igreja, uns vão duvidando, desconfiando, achando que a pessoa tem outros interesses, mas existe aqueles que têm de Deus o discernimento e conseguem avaliar a vida daquela pessoa diante de Deus e dar o veredito. Quando é uma infiltração, é um engano, é uma mentira, dá-se a conhecer também. Mas quando é verdadeira aquela conversão, existe aqueles, não são muitos, são poucos, mas eles existem, a quem Deus dá o discernimento para eles entender quem é e estender a mão e trazer aquela pessoa para a comunidade e abrir para ele as destras da comunhão, para que a pessoa possa ser recebido, ambientado e vai desempenhar o trabalho que Deus tem confiado a ele. Então observa aqui que Barnabé o levou para Antioquia
E o versículo 26 que lhe diz: e sucedeu que todo um ano, por um ano inteiro, eles fizeram o quê? Eles se reuniram naquela igreja em Antioquia e ensinaram muita gente. O dom que eles receberam era do ensino. E a palavra de Deus diz: se é ensino, haja dedicação ao ensino. E eles se esmeravam, eles procuravam dar o melhor ensino de acordo com a revelação de Deus que eles recebiam. Então, eles ensinaram a muita gente no período de um ano naquela igreja de Antioquia. E o ensino deles era um ensino cristocêntrico. O que é um ensino cristocêntrico? É um ensino totalmente baseado com o conteúdo da vida e obra do Senhor Jesus. Então, este ensino cristocêntrico é o verdadeiro ensino que a igreja precisa ter para que haja a formação de novos discípulos e seguidores de Jesus. Se ensinar qualquer outra coisa e não ensinar Jesus, não está fazendo nada. O principal para se ensinar é Cristo, é Jesus, é anunciar Jesus, é demonstrar Jesus, é viver Jesus, é pregar Jesus, em todos os momentos. E era isso que esses dois fizeram lá na igreja de Antioquia, tanto Barnabé quanto Saulo, e isso por um período de um ano. Então veja como o ensino foi bem aproveitado naquela igreja, porque saturou toda aquela congregação, ou seja, encheu aquela igreja deste ensinamento precioso a respeito de Jesus, que à medida em que os presentes ali iam todas as vezes ouvindo aquele ensinamento e aquela palavra boa, aquela palavra agradável, aquela palavra de ensino, entrava pelo ouvido, descia ao coração e eles começaram a obedecer a palavra do Senhor. O importante é isto, é que haja o ensino da palavra de Deus, um ensino frequente, continuado, e a respeito de Jesus. Procurar na Escritura aonde há pontos, passagens referentes a Jesus, a sua obra, o seu ministério, ou pode começar em qualquer outro lugar, mas desde que leve o assunto a Cristo. Como Filipe fez com aquele eunuco que vinha de Jerusalém. Ele começou lendo do profeta Isaías e levou-o até Cristo. E o homem foi batizado, seguiu o seu caminho, consciente de quem era Jesus. Que Jesus é Senhor e é Salvador. Mas nós precisamos falar isso, precisamos ensinar desta forma para que as pessoas aprendam. Olha, uma igreja ensinada à luz da palavra de Deus, da maneira correta como deve ser, no período de um ano, há muitas transformações de vidas, há conversões, há libertações, há cura, há revestimento de poder, há novas pessoas que se achegam a Cristo, há milagres, porque isso tudo está fundamentado na palavra de Deus. E o ensino é necessário. Deus falou através do profeta do Antigo Testamento, dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E como é que se adquire o conhecimento? Através do ensino diário, frequente e profundo da palavra de Deus. Era o que Barnabé e Saulo estavam fazendo aqui na cidade de Antioquia. E diz: e pela primeira vez, e os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Veja que o ensino que eles recebiam era uma verdadeira imersão na pessoa de Cristo, no Evangelho de Jesus.
E à medida em que ia passando os dias, semanas e meses, eles iam obedecendo, praticando aquela palavra, iam se tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E onde quer que chegava, olhava um, olhava outro, parecia-se com Cristo. E pela primeira vez eles foram chamados de cristãos em Antioquia. Mas esse termo cristão não era um elogio, era um desprezo que estavam fazendo aos discípulos de Jesus, por chamá-los de cristãos. Não estavam dizendo que eles estavam bem, estavam no melhor caminho, era um elogio. Não. Hoje as pessoas se dizem cristãos como se fosse um status. Mas a palavra cristão não dá status a ninguém. O que dá status é a vida cristã, a vida parecida com a vida de Cristo. Isto sim, não somente não dá status, mas muda a vida e coloca no caminho do céu. Então, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. E daí, então, propagou-se de chamar aqueles que seguiam a Jesus de cristãos. O que quer dizer? Parecidos com Cristo. Quando Pedro estava falando junto das autoridades daquela prisão e pregando, eles disseram: olha, estes homens estiveram com Jesus, porque o que eles estão falando aí, eles só devem ter aprendido de Jesus. Então veja que importante, a pessoa é conhecida por aquilo que fala, por aquilo que ensina, por aquilo que prega. Então, se eles estão servindo a Jesus de verdade, as pessoas vão descobrir, vão discernir na palavra, no trato, no comportamento, no olhar, no falar, em tudo. Ele vai dar sinais de que ele está seguindo a Cristo. E os nossos dias, precisamos ter isto, observar isto. Antigamente, observavam uma pessoa em determinado comportamento e dizia: aquele ali é um cristão. Por quê? Havia uma diferença. A maneira como a pessoa se portava, como andava, como se relacionava, e observava-se isto e tinha-se o discernimento que ali ia um cristão, um seguidor de Jesus, alguém parecido com Cristo, que serve a Cristo, que vive Cristo, que transpira Cristo. Os nossos dias de hoje, pleno século XXI, infelizmente não se consegue mais discernir quem serve a Cristo e quem não serve, porque está tudo igual. Os artistas, os famosos, eles se declaram cristãos, mas não vivem a vida prática de fé, procurando imitar o Senhor Jesus. Paulo disse: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou imitando a Cristo. Sou parecido com Cristo. Porque cristão é quem segue a Cristo, é quem se parece com Cristo. E os cristãos dos nossos dias estão se diluindo, se misturando. E muitas das vezes não consegue se discernir onde está um cristão ou não. Só se conhece porque ele fala: eu sou cristão. Mas quando você vai olhar e observar a vida, você não encontra elementos que dão garantia de ser um verdadeiro cristão. Mas aqui em Antioquia, por onde eles passassem, as pessoas os viam e diziam: ali vai um cristão. Que bom se nos nossos dias isto voltasse a acontecer, nós vivêssemos a palavra de Deus, tivesse mais cuidado para ensinar frequentemente a palavra de Deus e, mais especificamente, um ensino cristocêntrico, para formar Cristo nas pessoas. O desejo de Paulo era que Cristo fosse formado neles e eles se tornassem cristãos. Ele dizia: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então veja que era um ensino responsável, era um ensino cuidadoso, era um ensino cristocêntrico. E por isso havia mudança, havia transformação, havia diferença. Nos nossos dias precisamos voltar a isto. E o segredo está na palavra de Deus, ela continua a mesma. O que mudou foi a liturgia, foi a prioridade que as pessoas estão dando, não mais à palavra de Deus, mas a outras coisas que não edificam,
que não formam o caráter e que não amadurecem a vida das pessoas. Mas se voltar a abrir a palavra de Deus e ensiná-la com responsabilidade, com comprometimento, de acordo com o que Jesus deixou registrado, isto vai formar vidas parecidas com Cristo, que vão fazer a diferença no lar, na sociedade, em qualquer lugar. Onde passar, as pessoas vão observar: esse é diferente, essa é diferente, aquele é diferente. Ele é um cristão, porque serve a Cristo, exemplifica Cristo na vida. E em Antioquia aconteceu isso. E quando Paulo estava pregando lá para Agripa e começou a falar a respeito de Jesus, que Jesus devia padecer, mas que ele seria o primeiro a ressuscitar e que devia anunciar a palavra de Deus àquele povo. Então ele começou a falar. E veja bem, disse Agripa, capítulo 26 de Atos, 26, verso 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Veja, o ensino de Paulo era tão incisivo a respeito da pessoa de Cristo que um rei disse: por pouco você vai me convencer, vai me persuadir a que eu também me faça cristão, a que eu também siga a Cristo. E veja o que Paulo respondeu no versículo 29. E disse Paulo: prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, se tornassem um verdadeiro cristão. Então observe que o comprometimento em falar a respeito de Cristo resulta em pessoas que imitem a Cristo na vida, no comportamento, no trato, no amor, em tudo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o que é que caracteriza um cristão? Em primeiro lugar, eu disse que cristão é parecido com Cristo. Agora, no Evangelho de Jesus, nós encontramos, e na Escritura, elementos que possam identificar um verdadeiro cristão. Então, o que é um cristão? Um cristão na fé são 9 pontos que nós vamos observar o que é um cristão. Então, o primeiro ponto é, na fé, o que é um cristão? É um crente em Cristo. É alguém que crê em Jesus. E que só Jesus salva. Não existe outro. Então, cristão na fé é alguém que crê, que acredita, que crê em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, na fé, cristão é um crente em Cristo Jesus. Segundo, no conhecimento. O que é um cristão? É um discípulo de Jesus. É alguém que está sempre aprendendo, sempre observando a palavra do Senhor. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, está escrito a seguinte palavra. 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos. Então, no conhecimento, o cristão é um discípulo de Jesus. É alguém que aprende a respeito de Jesus, sempre pronto para não somente aprender, mas para aplicar o ensino na sua vida prática, pessoal e diária. Então, é por este motivo que a palavra de Deus para o descrente, ela se torna algo enfadonho. Por que Bíblia? Por que Bíblia? Por que Bíblia? Porque é lá que estão os requisitos necessários
que nos vão identificar como um cristão. No conhecimento, um discípulo de Jesus. E no caráter, como é identificado um cristão? Ele é identificado como um santo, como alguém que o Senhor tirou do mundo, perdoou, purificou e santificou. E ele agora é declarado santo diante da presença do Senhor. Então, no caráter, ele é um santo. É alguém que vive, serve e segue a Jesus, que pensa nas coisas que são de cima e busca as coisas que são de cima. Então, ele é um santo, alguém que se dispõe a viver separado para servir unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, na influência. O que é um cristão na influência? Jesus, no Sermão do Monte, deu 2 indícios ali. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, a luz do mundo é para brilhar, é para iluminar, é para mostrar às pessoas. E Jesus diz: não se põe a luz debaixo da cama, mas no velador, para que dê luz a todos que estão naquela casa. O cristão, ele é chamado para ser luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, na influência, o cristão, ele é sal e luz. Sal faz diferença, marca a sociedade. Haja vista o valor do sal na culinária. Nada fica sem o sal. Ele é necessário. Ele conserva, ele tempera, ele dá sede, ele dá gosto, ele dá sabor. E o sal não pode ser sem sabor. Se for sem sabor, ele não presta para nada. A riqueza do sal é que ele dá sabor. Então, o cristão é comparado ao sal da terra e à luz do mundo. E o mundo depende da influência do cristão, como sal e como luz. Ele faz subir ou baixar o nível moral e espiritual da sociedade. Quando há verdadeiros, sinceros cristãos vivendo à luz da palavra de Deus, eles vão elevar o nível moral e espiritual daquela sociedade. É a influência. O cristão da influência, ele é comparado ao sal e à luz. Quinto, na atividade. Como é comparado o cristão na atividade? Ele é comparado a um soldado. O soldado que milita legitimamente. O soldado que conhece o seu lugar, conhece as normas, conhece as regras, conhece o que se espera dele e está disposto a fazer. Prontidão, preparo e habilidade para viver. Então, na atividade, ele é um soldado. Ele não pode envolver-se com negócios deste mundo, porque ele está comprometido com o seu general, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e prestar a ele continência e obedecer o seu mandato, a sua ordem e seguir o caminho traçado por Jesus. Então ele sempre vai estar lutando contra as hostes das trevas para que a luz prevaleça. Este soldado de Jesus, ele capacita-se com a palavra de Deus. Em sexto lugar, como é identificado um cristão? Jesus, quando falou com os discípulos, está registrado lá no capítulo 15 do Evangelho escrito por João, ele disse: já não vos chamarei de servo, mas de amigos, porque tudo quanto recebi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, na comunhão, o cristão, ele é comparado a um amigo. A amizade com Jesus certamente trará crescimento espiritual na vida daquele cristão. E a amizade com Deus é muito melhor do que a amizade com o mundo. Abraão foi amigo de Deus.
O Senhor disse: Abraão, meu amigo. Isso está disponível para mim e para você, se vivermos a realidade da palavra de Deus e procurarmos seguir a Cristo como ordena a sua palavra. Em sétimo lugar, no progresso, o que é um cristão? Ele é um peregrino, é alguém que está aqui de passagem, um peregrino, um forasteiro que está caminhando em direção à cidade celestial, que o Senhor Deus disse que está preparada para os salvos. Então ele está aqui caminhando. A atitude dele é sempre de um peregrino. Ele não firma raízes neste mundo, porque ele está aqui de passagem. É um peregrino em direção a Canaã celestial. Em oitavo lugar, no parentesco. O que é um cristão no parentesco? Ele é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão e nem do sangue, mas nasceram de Deus. E ao nascer de Deus, são declarados e adotados por Deus e são chamados filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, no parentesco, o cristão, ele é chamado de filho de Deus. Não há maior alegria, maior gozo que este, de ser chamado filho de Deus. E em nono lugar, na esperança. Como é identificado um cristão na esperança? Ele é considerado como sendo um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, porque ele está servindo a Deus e a Jesus Cristo, procurando imitá-lo a todo instante, e a palavra de Deus diz que ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo das bênçãos e das promessas que Deus tem afirmado à luz da sua palavra. Então veja que coisa importante o que é um cristão no mundo. Mas para ele se tornar este cristão, ele precisa receber o ensinamento contínuo, progressivo e diário da palavra de Deus. Há necessidade de que alguém receba de Deus e através do ensino, um ensino prestimoso, um ensino com dedicação, possa levá-lo aos caminhos das Escrituras para um ensinamento cristocêntrico. Falar do começo ao fim a respeito de Jesus. E isto vai mover as entranhas de cada crente e ele vai tornar-se um verdadeiro cristão, parecido com Cristo. E onde quer que estiver, as pessoas vão observar e ver a diferença. Muitas vezes chega, você é cristão? Você é crente? Por quê? Eles vão ver o seu comportamento, eles vão ver o meu comportamento, a maneira como agimos, a maneira como andamos, como falamos, como olhamos, como tratamos nossos negócios, como nos vestimos. Tudo isso vai nos identificar como um verdadeiro cristão, alguém que está imitando a Cristo aqui na terra. E esta é a maior glória do cristão. Quando ele, sem abrir a boca, só por viver, alguém diz, vejo que você é um cristão. Não precisa dizer, basta viver, o mundo vai enxergar. Ele pode não ler a Bíblia, mas ele lê a nossa vida. E nós precisamos viver à altura de quando ele nos ler, eles encontrar Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória de Deus. Possa o mundo Cristo em te ver. É o refrão de um determinado hino da harpa. Cristo na nossa vida. Nós hoje somos os olhos de Jesus, a boca de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o coração de Jesus, a compaixão de Jesus, porque ele nos encarregou disto. E o nome dele está invocado sobre a nossa vida. Através da nossa vida, do nosso testemunho, nós podemos, vivendo Cristo, apresentar ele
a outros que ainda não conhecem e eles terem esta maravilhosa experiência de salvação. Então nós observamos aqui em 9 pontos o que é um cristão. Nós observamos que cristão é parecido com Cristo, é quem segue a Cristo, é quem obedece a Cristo. E para isso o ensino deve levar a este resultado. Então, em primeiro lugar, o que é um cristão? Na fé, ele é alguém que crê em Jesus. No conhecimento, ele é um discípulo de Jesus. Segundo. Terceiro, no caráter, ele é um santo. Quarto, na influência, ele é como sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Quinto, na atividade, ele é um soldado, pronto a obedecer às ordens do seu comandante. Sexto, na comunhão, ele é um amigo, porque Deus lhe revela o que recebeu do Pai. Sétimo, no progresso, ele é um peregrino, é alguém que está caminhando. Oitavo, no parentesco, ele é um filho de Deus por crer no Senhor. Nono, na esperança, ele é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então estão aí estes pontos, sinais que devem estar presentes na nossa vida, que vai nos identificar como um verdadeiro cristão, que estamos buscando servir a Jesus e imitá-lo na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso comportamento, na nossa palavra, no nosso agir, em todas as atividades da nossa vida, seja na família, seja na vizinhança, seja na escola, seja no trabalho, seja na congregação, seja no transporte, aonde quer que for, nós precisamos demonstrar Cristo em nossa vida. Que eu e você possamos viver desta forma e que o mundo possa, ao olhar para nós, identificar Cristo na nossa vida. Fazendo assim, certamente teremos ricas e preciosas experiências com o Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.